O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Se alguém adquiriu o escapulário, teve alguém que adquiriu o escapulário? Levanta a mão. Teve uma pessoa. Nós vamos fazer a imposição aqui depois da homilia, tá? Esse escapulário aqui, vocês vão vir aqui à frente e nós vamos impor o escapulário. O escapulário já está bento, porque foi feito na quinta-feira, mas hoje vocês vão receber a imposição do escapulário. Quem tem um livrinho, e eu oriento que na próxima quarta-feira você traga, ou se você quiser adquirir, esse é o livro do Cerco de Jericó. Temos a Vevé e algumas pessoas que estão aí. Basta você levantar a mão. A Vevé e a Jeane poderão ir até você. Basta que você levante sua mão. Vamos abrir na página 22. Nós estamos, aliás, na página 32. Quem está em casa, que tem o seu livro, página 32. Pessoal, Marcelo, provavelmente essa pregação vai ser na bênção da noite, tá? Você possa ficar atento, Marcelo. Vamos abrir na nossa Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 40. Diz assim a palavra de Deus. Chegou a hora, aliás, me perdoem, esse foi do dia de ontem, né? Me perdoe. Hoje é dia 9, página 32. O vento tirou aqui, eu me confundi. 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 44. Tá? Tem no livro, página 32. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou para o horizonte e disse: nada. Por 7 vezes, Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez, o servo respondeu: eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, alguns elementos importantes, 5 elementos importantes, para entendermos a importância do texto do estudo bíblico de hoje. Página 32.
5 elementos importantes que vão nos ajudar na nossa vida de comunhão com Deus, na nossa vida de relação com Deus, na nossa espiritualidade. Porque se temos que aprender como agradar a Deus, nós temos que ir para a Bíblia Sagrada. Amém? Se você quer aprender sobre direito civil, você vai atrás do ensinamento onde? No Código de Direito Civil. Quem é advogado vai estudar o Código de Direito Civil. Se você quer ser um médico, você vai aprender sobre medicina onde? No livro que fala sobre anatomia, o corpo humano, você vai estudar. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer ser uma pessoa abençoada, não há outro lugar onde você pesquisar. É a Bíblia Sagrada. Tudo que está escrito na palavra tem a finalidade de nos formar, de nos orientar, de nos santificar, de nos fazer homens e mulheres de Deus. Por que que no cerco de Jericó eu escolho todo ano um personagem bíblico? Ano passado nós vimos Abraão. No outro ano vimos Davi, vimos Jacó, já vimos vários. Já vimos Esté. E sempre com a ligação com aquilo que estamos vivendo hoje. No caso desse ano, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Porque Elias é um profeta importantíssimo. Tanto que quando Jesus vai ao Monte Tabor, quem aparece ao lado dele lá? Elias e Moisés, os 2 grandes profetas. Então vamos aprender esses 5 elementos importantes para a nossa espiritualidade nos dias de hoje. Diga primeiro, para decorar, primeiro elemento, ele subiu ao cimo do Monte Carmelo. Repitam. Ele subiu ao cimo do Monte Carmelo. Como está aí no versículo 42. Em outras palavras, ele se afastou de onde estava e subiu no monte para rezar. Meus irmãos, se não existe momento de oração na nossa vida, nós estamos lascados. Em banda. Já ouviram essa expressão? Fulano está lascado em banda. Né? No Ceará não diz isso? No interior? Lascou-se em banda. Pois é. Quem não reza está lascado em banda. Elias era um profeta? Sim. Elias tinha ressuscitado um filho da viúva? Sim. Elias viu Deus mandar um corvo alimentá-lo todos os dias com carne e pão? Sim. Elias tinha visto a farinha se multiplicar na botija e o óleo? Sim. Mas ele precisava rezar. Diga comigo, ninguém está dispensado da vida de oração. Ninguém. O Papa reza? Reza. Muito. A gente sabe de São João Paulo II que muitas vezes à noite o Papa ia para a capela e se prostrava no chão e ficava horas e horas rezando. E o secretário dele chegava de madrugada lá naquela, dizia, puxava no pé dele no chão, Santo Padre, vá dormir, Santo Padre, vá dormir. E ele dizia, deixa eu rezar. Tem muitos problemas para resolver. Deixa eu rezar. Padre Pio dizia o quê? Eu sou apenas um frade que reza. Santo Afonso dizia, quem reza se salva, quem não reza se perde. Se uma pessoa não tem vida de oração, ela está bem pertinho do buraco. Ela está assim na beira, né? Ela está bem pertinho de descer. Porque a oração é importante. Então, o primeiro elemento que Elias nos ensina é que, embora ele fosse um grande homem de Deus, amado por Deus, que viu milagres, ele precisou rezar. Ele precisou orar. E para isso ele vai para um lugar apropriado, ele vai para o Monte Carmelo. Nunca subestime o lugar da oração. Você tem na sua casa um lugar onde você reza? Um altarzinho para rezar? Você tem uma igreja onde você procura? Quanta falta fez essa capela durante esse tempo de pandemia? Sim ou não? Quanta falta fez o Shalom para nós? Sim ou não?
Não subestime o lugar da oração, porque quem não tem um lugar para rezar, geralmente não reza. É fato. Você tem que ter no seu quarto, na sua casa, um cantinho, um oratório para você rezar. Não fazemos oração pessoal, porque muitas vezes na nossa casa não existe lugar. Tem lugar para televisão, tem lugar para o computador, tem lugar para o guarda-roupa, tem lugar para isso, para aquilo outro, para a mesa de comer, mas não tem lugar para Deus. Não tem lugar para Deus. É preciso fazer um altar para a nossa oração. Então, primeiro elemento, precisamos ter vida de oração e um lugar para rezar. É o seu lugar. É o seu cantinho de oração. Pode ser um cantinho do quarto, pode ser um lugarzinho. Ou na sala, um lugar principal, onde o seu filho veja você de joelhos. Onde sua filha veja você de joelho. Padre, minha filha é rebelde, minha filha não quer nada com nada, mas ela vê você de joelho. E um dia essa visão vai dizer, mamãe tem algo que eu não tenho. Papai tem algo que eu não tenho. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Amém? Amém. Segundo elemento da vida de Elias está no versículo 42. E se curvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Todos. E se curvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Fica aqui, Ediano. Ele vai fazer como é que Elias fez. Virado para lá. Foi isso que Elias fez. Se curvou e colocou o joelho entre as pernas. Atitude de adoração. Atitude de humilhação. Atitude de entrega. Quando Deus vê um homem assim, ele se abaixa. Quando Deus vê alguém de joelhos, ele vem. Sabe o segredo da vitória? Joelho no chão. O inimigo pode vir em cima de você, do jeito que quiser. Mas se ele lhe encontrar assim, ele cai. Ele cai na hora. Na madrugada, na adoração do Santíssimo, na sua casa, nos seus momentos com Deus, derramando suas lágrimas. A biografia de Padre Pio diz que quando ele terminava de rezar, o chão estava banhado de lágrimas. Quão preciosas são as horas na presença do Senhor. Nenhuma lágrima se perde. E você, moça, quando quiser casar com um bom marido, escolha um que tenha a marca no joelho. Escolha um que tenha a marca no joelho. Você, homem, quando quiser uma boa mulher, escolha uma que tenha a marca na... Não olhe para outra coisa não, que aquilo passa. Aquilo tudo cai depois. Mas, o joelho no chão. Obrigado, meu filho. Essa foi a posição de Elias, posição de oração. Elias humilha-se diante de Deus. Ele tinha acabado de manifestar um grande milagre. O fogo desceu, consumiu a oferenda, o povo gritou, só o Senhor é Deus. Mataram 850 profetas, ele era um herói naquele momento. O milagre atrai as pessoas, a atenção delas. Elias poderia se tornar um homem orgulhoso. Olha, eu pedi fogo do céu e Deus mandou porque eu sou tal. Não. Ele soube voltar para o mesmo monte onde ele obteve vitória e dobrar os seus joelhos. Está aí, você pode seguir no livro, na página 33. Ele soube voltar para o lugar do verdadeiro triunfo. Qual é o lugar do verdadeiro triunfo? Qual é o lugar? Aos pés do Senhor, de joelhos. Humilhou-se perante Deus. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo determinado. Então, o segundo elemento é curvar-se, é humilhar-se, é dobrar-se diante de Deus. Terceiro elemento, versículo 43. Sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Todos. Sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Com essa atitude, Elias foi específico. Ele pediu para o servo ir procurar um sinal. Quem já foi no Monte Carmelo sabe que tem a gruta de Elias
Inclusive, eu tive a graça de pegar, sempre que eu ia ali, já fui várias vezes, no Monte Carmelo, eu queria um pedacinho daquela pedra da gruta de Elias, né? Mas a pedra é dura, né? Porque séculos e séculos, imagine, o que tinha de ser arrancado já foi, né? E a pedra é dura. Mas nessa última viagem, em outubro do ano passado, estava um grupo de pessoas que foram comigo, umas 40 e tantas pessoas, a senhora lá dentro da gruta de Elias. E aí eu botei a mão para cima, sou Santa Elia, me dei um pedacinho para eu levar para a Capela das Relíquias, né? E tentando puxar, tirar alguma coisa, mas não saía nada. Só que de repente, no lugar que eu coloquei a mão, caiu um pedaço na minha mão e, claro, a minha mão não conteve tudo e os outros pedaços caíram pelo chão. Essas senhoras caíram no chão, parecia galinha catando milho, né? A confusão dentro dessa gruta, mas eu trouxe o pedaço. Vai estar na Capela das Relíquias, da gruta de Elias. Então, Elias estava na gruta. Quando você sai da gruta, tem a parte superior, onde hoje está a igreja, Nossa Senhora do Carmo, com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. E foi dali que o servo foi olhar. Então, Elias diz, vai, específico, procura um sinal de chuva. Deus tinha dito que iria faltar a chuva. Ele estava esperando isso. E por isso ele pediu um sinal para cumprir aquela promessa. Senhor, eu quero um sinal. O que isso quer dizer? Que na sua oração você tem que ser específico. Quando você for pedir uma coisa a Deus, diga assim, Senhor, eu queria tanto assim viver melhor. Senhor, eu queria deixar de andar de ônibus. Aí Deus lhe manda uma bicicleta. Aí você diz, não, mas uma bicicleta, Senhor. Você não pediu para deixar de ônibus? Você não mandar um jumento, você não vai andar de ônibus. Seja específico. Padre, precisa disso. Deus não sabe de tudo? Sabe. Mas ele trata você como um filho. Quando um filho chega para um pai, ele diz, o que é que você quer, meu filho? Não é assim? Ah, papai, eu quero um celular novo, um S20. Eu quero um iPhone não sei o quê. Não é assim, específico? Ele não diz, eu quero um telefone, ele diz? É assim que o menino diz? Não, ele já chega com... Você não sabe nem o que é o S1, S2, S... Ele já está no 20. Não é assim? Ele é específico. Então, quando você for pedir a Deus, Senhor, eu preciso pagar uma conta de R$1.000. Vocês pensam que aqui na rádio eu não sou específico com Deus? A rádio precisa de 120 mil todo mês. Agora imagina nessa pandemia, não tinha missa de quinta-feira, não tinha missa de quarta-feira, não tinha coleta, vocês desapareceram, chegava nesse salão, só tinha alma aqui, né? Tinha nada, vazio, escuridão, chega da vontade de chorar. Foi o tempo mais abençoado que nós tivemos, foi o tempo da pandemia. Porque Deus não falha nas suas promessas. Deus mandou, Deus cuidou. Eu me lembro de um dia que nós não tínhamos mais dinheiro para colocar a gasolina do carro da rádio. Porque normalmente quando eu vou numa paróquia, né, que eu vou celebrar, o padre dá R$50, R$100. Aquele dinheiro a gente vai guardando para a gasolina do carro. Então, é assim que a gente vive. Graças a Deus, no Shalom não tem dinheiro. Louvado seja Deus. A gente vive na pindaíba total. É todo dia catando as moedas para pagar as contas. Graças a Deus. Então, eu disse, Senhor, o carro não tem mais o que botar. Aí, lá na Capela das Relíquias, eu lá mexendo nas coisas, tem um cofre lá dentro de madeira. Eu abri o cofre, tinha R$15 lá dentro. Eu disse, olha como é que esse dinheiro apareceu aqui dentro, né? Como é que esses R$15 apareceram? Eu fiquei morto feliz. Já sei, vou botar de gasolina, né? Peguei o dinheiro de dentro do cofre, não sei quem foi que colocou lá dentro, porque não, nem aberta estava a capela, né? Mas alguém que deixou lá dentro. Aí eu desci com os R$15. Quando eu cheguei aqui no portão, eu encontrei aquele irmão nosso que limpa os carros, seu Antônio aqui, né? Que faz a limpeza dos carros e tal. Jesus disse, dê os R$15 a ele. Aí eu disse,
Senhor, agora eu vou ficar a pé, né? Dê. E eu não contei para pouco, dei. Menino, ele ficou morto de feliz, porque também ele, sem ninguém aqui, sem os carros para ele lavar, sem nada, estava passando necessidade. Gente, quando foi na missa de quinta-feira, que eu estava celebrando aí na capela, terminou a missa, uma pessoa disse, padre, tem uma senhora lá embaixo que chegou desde o começo da missa, está esperando e só vai embora quando falar com o senhor. Eu disse, ela estava aqui, disse, padre, Deus mandou lhe entregar isso aqui. Era um envelope com R$1.000. Esses R$1.000, ele acabou-se essa semana. Eu disse que era o saquinho de São Cotolengo, né? O saquinho de Cotolengo, São Cotolengo tinha um saquinho que ele botava o dinheiro dos pobres dentro e nunca ele contava. E sempre tinha dinheiro lá dentro. Ele só mandava tirar no saquinho. Ele disse, eu vou deixar aqui igual o seu Cotolengo, o São Cotolengo, né? E Deus providenciou. Porque Ele sabe sua necessidade, mas seja específico. Senhor, eu estou precisando de uma calça. Senhor, eu estou precisando de um sabonete. Vocês já ouviram essa história do Febo, da minha escova? Específico. Elias foi específico. Mandou o homem lá ver se tinha uma nuvem, porque a nuvem seria o sinal da chuva. Seja específico. Na sua oração você tem sido específico, pedindo exatamente aquilo que precisa para a sua missão? Se você precisa de R$20.000 para pagar a faculdade ou outra dívida, peça exatamente a Deus aquela quantia. É o que você está precisando. Faça o pedido específico. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou doente, me cura. Sim, onde? Não, meu pé está doente, minha cabeça está doente. Específico. Aponte. A gente não diz aqui, bote a mão em cima da enfermidade, não é assim? Deus não sabe tudo? Sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Meu fígado, Senhor, não está funcionando. O Senhor criou esse fígado. Vou levar para o conserto. Toque com a tua mão poderosa. Quarto elemento, diga comigo, é o versículo 43. Por 7 vezes Elias disse-lhe, volta e olha. Por 7 vezes Elias disse-lhe, volta e olha. Quantas vezes Elias rezou? 7. Quem fez o estudo bíblico na bênção da noite sabe. Quantas vezes ele rezou para o menino ressuscitar o filho da viúva? 4. Meus alunos sabem, 4 vezes. Então, reze uma, meu irmão. Reze 2. Reze 3. Reze 4. Padre, eu já rezei 1000 vezes. Reze 1001. 1002. Não importa, ele era profeta, era homem de Deus. Será que Deus estava surdo, não ouviu desde a primeira vez? Mas a insistência que Jesus fala no Evangelho, pedir, bater e buscar, é importante para nós, não é importante para Deus. 7 vezes ele teve que se prostrar do mesmo jeito. Senhor, mande um sinal, mande a chuva. Aí levantava, servo, vai lá olhar. O servo ia. Elias, tem nuvem não, olha o céu aqui como está. Tem nuvem não. Aí ele orava de novo, 7 vezes. Volta e olha. Neste momento, Elias teve que ser persistente. Diga, eu preciso, na minha oração, ser persistente. Ser persistente. O que é persistente? É uma pessoa que fica, sabe aqueles bêbados que não sai do pé? Aquele menino que você tem em casa que ele, é isso, persistência, é isso. Ali, ó, batendo, pedindo. O exemplo da viúva que Jesus deu, persistência. Nós geralmente queremos que tudo aconteça aqui e agora, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu quero agora, Senhor. Não é assim que funciona. Deus tem um tempo, Deus sabe. Deus sabe o que Ele está fazendo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O relógio de Deus funciona diferente do nosso relógio. Parece que Deus gosta que a gente vá 7 vezes, 8 vezes, 20 vezes, 1000 vezes. Devemos esperar e buscar com persistência, como Jesus pediu no Evangelho. Pedi, buscai, batei e a porta se abrirá.
Peça a Deus hoje a graça de você saber esperar. Meu marido está pior, também ficou o marido de Santa Mônica. Meu filho está pior, também Agostinho ficou. Mas ela persistiu 20 anos. Só por ele, imagine pelo marido, a vida toda. E Deus deu a graça. Quinto elemento importante, versículo 44. Eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. Todos. Eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. Tudo que Elias tinha era uma nuvenzinha que daqui o servo olhou e disse, do tamanho da palma de uma mão. A mão de um homem na imensidão do mar, no céu azul. Mas Elias ficou satisfeito, porque aquilo era o suficiente para que Deus cumprisse a promessa na sua vida. Quantas vezes aqui na rádio nós estamos precisando pagar uma conta de energia alta, pagar um compromisso alto que a gente tem. Aí chega uma pessoa, a Vânia me diz, padre, tem uma pessoa que quer dar uma oferta. A pessoa chega, às vezes uma senhora humilde, R$2. R$2. Sabe o que significa os R$2? Tudo. Porque quem dá 2 dá 10. Quem dá 10 dá 1.000. Eu já contei aqui, quando eu assumi a rádio, algo que aconteceu desse jeito. Nós tínhamos uma conta de 10.000 para pagar. Era urgente. Me juntei lá na rádio com a equipe e fomos rezar. Senhor, providencie, nós estamos precisando de R$10.000. Disse a Vânia, não deixe ninguém bater na porta. Ninguém, nós estamos em oração. Só que a Vânia foi lá e bateu. Quando eu abri a porta, o que foi, Vânia? Disse, não, porque tem uma senhora ali fora que quer dar uma doação para a rádio. Todo mundo ficou, olha, já chegou a oração, ouviu. Deus ouviu a prece. Quando ela chegou, quando eu vim para frente, ela entregou um envelope. Isso já faz mais de 10 anos que aconteceu. E quando eu abri o envelope, tinha R$1. Aí eu voltei, o pessoal, e aí, quanto foi? Quanto foi? R$1. Aí eles chegam e fizeram assim, né? Eu disse, nós agora só precisamos de 9.999. Essa mulher é a viúva. É o sinal do Evangelho. À noite eu tinha um jantar lá na diaconia do Shalom. E fui. Quando estava lá, o Boris, das óticas Boris, me chamou e disse, padre, eu tenho uma dívida com a Rádio Shalom e eu queria pagar. Eu disse, que coisa boa. Dívida de propaganda, né? Ele disse, já faz tempo, e eu fui fazer as contas e vi que eu estou lhe devendo. O senhor aceita levar hoje? Está lá no meu carro. Eu digo, Ave Maria. Tomar até injeção na testa, do jeito que a gente está precisando. Ele me entregou, sabe quanto ele deu naquele dia? R$10.000. Deus escuta. Se Deus lhe deu o sinal, fique na espera. Estou pedindo uma casa, uma pessoa chegou e me deu uma telha. Padre, uma telha? Por que fazer com uma telha? É uma telha, mas não tem a ver com construção? Então espera o resto. Vai vir um milheiro. Saiba colher os sinais de Deus na sua vida com louvor. Viva de fé, todo dia, viva de fé, viva de fé. Aprenda a viver de fé. Não viva, porque é a economia do país, porque é a crise. Você não é para viver de crise, você é para viver da graça. Porque todo mundo está morrendo, mas você não vai morrer. Mas você vai vencer. Você tem essa fé. Se você tem essa fé, você vai ver como Elias esperou e Deus realizou. Imediatamente Elias diz, Acabe, corra para casa, que senão a chuva lhe pega. E essa pequena nuvem, como uma mão de um homem, elevou-se e transformou-se numa chuva copiosa. Neste fato e nesta nuvem, Elias vê um sinal profético e uma formosíssima semelhança de Nossa Senhora. A minúscula nuvem ergue-se do mar, mas não é amarga como a água do oceano. A água é doce e fertilizante. Ela vai transformar os campos de secos em férteis e vai produzir. Ao ser concebida, Maria
é logo cheia de graça, tal como a nuvem que se enche de água. A nuvenzinha ergueu-se do mar, página 34. Mas não tem as qualidades do mar. A água do mar é salobra, é infrutífera. A água da nuvem é doce, é frutífera. Assim Maria nasce da natureza humana, corrompida pelo pecado original, mas nela há apenas a natureza e não a corrupção do pecado. Deus a preservou da mancha do pecado, pois o Redentor a preservou da culpa em virtude da sua paixão e morte. O mistério daquela pequena nuvem vista por Santo Elias está autorizada pela tradição da igreja e pela liturgia do ofício divino da festa de Nossa Senhora do Carmo, como sendo a Virgem Maria. São Metódio, mártir do século do ano 311, dizia: o profeta Elias, tendo conhecido a pureza da Imaculada de Maria, imitando-a em espírito, conquistou para si uma coroa de glória aurifulgente. Para Santo Ambrósio, a Virgem estava de fato prefigurada naquela nuvem de que fala a Escritura. Santo Alberto Magno diz: Maria é essa nuvem pequenina, pequenina pela humildade, mas cheia da graça de Deus. E a ordem carmelitana teve sempre seu berço no Monte Carmelo, lá na Palestina, e seu espírito foi caracterizado por esses dois elementos: sua origem em Santo Elias e sua dedicação a Nossa Senhora do Carmo. O olho humano viu apenas uma pequena nuvem, mas os olhos da fé viram a promessa de Deus. Também você aprenda a ver nos pequenos sinais a ação de Deus. Eu provei isso nessa pandemia. Tive que sair da minha casa, porque tinha um irmão doente de Covid. Fiz 3 exames. Vim aqui para o Hudson, fiquei ali naquele apartamento. E Deus mandou os corvos para me alimentar. Deus multiplicou a farinha e o óleo. E eu sou grato a Deus por essas pessoas que foram instrumentos da providência de Deus. Era comida chegando de manhã, de tarde e de noite. Aí um dia Deus disse: para você não ficar gordo, começa a jejuar. E ali nasceu, nesse tempo de pandemia, Deus me deu uma graça tremenda de jejuar segunda, quarta e sexta. Tremenda. De aprender a me domar diante do alimento. Ele dá o alimento, mas Ele quer que a gente não transforme o alimento no nosso Senhor. Ele tem que ser nosso Senhor. Ele tem que reinar na nossa vida. Ele tem que ser o centro. É diante dele que nós nos prostramos com o rosto por terra, entre as pernas, para dizer: Senhor, eu não sou nada. Eu dependo de Ti, da Tua graça. Faça de mim o que Tu quiseres. Seja feita a Tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.